a viúva da cidade de Naim estava indo sepultar o seu único filho. Lucas capítulo 7 versículos 11 ao 16. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Logo depois de curar o servo de um centurião, que na organização militar romana o centurião era um oficial militar romano responsável por comandar uma centúria, 100 homens, altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. As legiões romanas eram divididas em grupos de soldados, em unidades menores chamadas coortes, sendo cada coorte subdividida em centúrias. Um centurião tinha autoridade e poder, dava ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava. O centurião sabia da importância de uma palavra de comando, quando era liberada. Jesus, a autoridade superior, liberou uma palavra de cura. Jesus estava indo, se deslocando, viajando da cidade de Cafarnaum na Galileia, a 180 metros abaixo do nível do mar, onde havia realizado cura do servo do centurião para a cidade pequena chamada Naim, que ficava a sudoeste de Cafarnaum 200 metros acima do nível do mar. A viagem entre essas duas cidades é equivalente a 50 quilômetros aproximadamente. De Cafarnaum a Naim era uma longa distância, percorrida a pé, mais ou menos 15 horas de viagem a pé, terreno acidentado, uma subida, um percurso exaustivo. Em dia subsequente, no dia seguinte, para atender à necessidade de uma viúva, ele vai ao encontro da viúva de Naim para ressuscitar o único filho dela. Caminho da cruz. O caminho que Jesus percorreu desde sua condenação até sua crucificação foi um caminho difícil, íngreme e pedregoso, escuro, acidentado, solitário, carregando todos os pecados humanos com suas consequências, de todos os seres humanos de todas as gerações, todas as misérias humanas, irão pesar sobre ele. Jesus foi traído, rejeitado, abandonado, zombado, caluniado, injustiçado, cuspido, esbofeteado, chicoteado, preso, torturado, foi ridicularizado com uma falsa coroa feita de galho flexível, coberto de longos espinhos, enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre sua cabeça, ferindo, machucando, trazendo dor. Jesus foi obrigado a carregar uma trave de madeira pela cidade até o local da execução, sobre a qual morreria. Carregou uma cruz pesada, sendo maltratado pelo caminho, foi pregado na cruz, com prego pelos pulsos e pelos pés, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Jesus chega à porta da cidade de Naim acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão. E no mesmo momento um morto estava sendo carregado para fora da cidade. Um cortejo fúnebre, do único filho de uma viúva, estava saindo a fim de ser sepultado. Uma multidão estava acompanhando o cortejo. Estavam presenciando, acompanhando o sofrimento daquela mulher, que era notório, público. As duas multidões se encontraram na porta da cidade de Naim. A multidão que acompanhava Jesus e a multidão que acompanhava o cortejo do único filho da viúva. As duas multidões presenciaram o sofrimento daquela viúva, mas o mais importante foi o encontro de Jesus com a viúva, marcado pela misericórdia. Mas a honra também foi em público. As mesmas multidões virão a sua dor, sofrimento, vergonha, virão a sua exaltação, o milagre, a vitória. Uma das mais dolorosas experiências da vida é a morte. Era a segunda vez que ela passava pela experiência de perder alguém muito próximo. Já havia perdido o marido para a morte e tinha enterrado, sepultado o marido, que lhe sustentava e protegia. Aquela viúva não tinha uma vida fácil, e estava desamparada. Agora o filho também morre. Dor emocional, o afastamento, a saudade e a tristeza pela perda, também outros tipos de dificuldades, dentre elas o desafio financeiro. Estava totalmente desamparada. O corpo de um jovem estava sendo levado para fora da cidade a fim de ser sepultado. Os que estavam entrando na cidadezinha e os que saiam da cidadezinha, todos presenciando. Assim é como em nossa vida, enquanto estamos caminhando na estrada da vida, mas, de repente, algo acontece no meio do caminho. Pessoas nos abandonam, ou talvez perdemos tudo o que tínhamos. Quem sabe o casamento que vai de mal a pior, a notícia da enfermidade, o desemprego, algo que tira a nossa esperança. Às vezes a solidão,
vergonha, humilhação, desprezo, são públicos, várias pessoas sabem. O choro daquela mulher, o seu nome não é mencionado, mas ficou conhecida pelo estado civil e pela cidade onde morava. A viúva de Naim foi vista por Jesus, viu seu sofrimento, suas lágrimas. Jesus conhecia a necessidade e o sofrimento daquela mulher. Não foi por acaso que Jesus foi para Naim, foi ao encontro daquela viúva. Aquela viúva não disse uma palavra, pois já estava tudo consumado, não tinha mais o que fazer, só chorava sua dor, a sua perda. Uma tragédia familiar. Ela não tinha mais descendentes. Sua família acabaria com ela, quando morresse. A viúva, com a morte de seu único filho, agora ela estava sozinha, se sentia sozinha, esquecida, desprezada, não tinha mais jeito, acabou a esperança. O que significava em termos espirituais ser uma viúva sem herdeiros na antiga nação de Israel? Não tinha descendentes. Era o fim da espécie humana. Não tinha um único homem sem pecado, todos pecadores. Não tinha nenhum herdeiro. E agora? Situação profundamente desesperadora para a humanidade. Onde se pensava que não tinha mais saída, solução à esperança, chega Jesus é a saída, a solução, a esperança. Jesus tem compaixão, misericórdia, o homem não merecedor, mas a bondade e a misericórdia de Deus, Jesus o Filho de Deus que deu a sua vida para a salvação de muitos, restitui a vida. Jesus morreu e ressuscitou. O homem estava condenado à morte eterna. A salvação mostra que Deus teve compaixão de nós. Ele tomou a iniciativa e enviou seu Filho à terra para que Jesus viesse ao nosso encontro. O Verbo, a palavra de Deus vivia, com sua morte nos deu a oportunidade da salvação. Para o homem não tinha mais esperança da salvação, já tinha sido sentenciado à morte, assim como para aquela viúva não havia mais esperança. Mas Jesus veio. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, libertar os cativos do pecado e da condenação eterna. A morte encontrou com a vida naquele dia. Muda uma história de morte, para a vida. João capítulo 11 versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Tanto que morreu em Cristo, seguindo a Jesus, quanto aquele que passar a seguir a Jesus que estava morto espiritualmente, ganha a salvação, a vida eterna, e o que estava vivo e segue a Jesus ganha a vida eterna. Todas as pessoas precisam de Jesus. Estava indo ao encontro de todos, anunciando a salvação, porque todo homem é pecador, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João capítulo 1 versículo 8, se declaramos que não temos pecado algum enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas só quem aceita Jesus como Salvador, quem crê em Jesus, quem caminha com Jesus, obedece a Jesus, são salvos. Nem toda aquela multidão que seguia Jesus era salva. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Lembre-se de Deus antes que seja tarde demais, antes da morte, antes de morrer, ninguém sabe o dia que morrerá. Depois que morre não tem mais esperança, antes que Jesus volte. Ninguém sabe que dia Jesus volta. Enquanto se pode achar, enquanto há tempo, porque esse tempo vai acabar, o tempo da graça tem fim, Jesus está voltando. Num momento, num de repente quando não estar se esperando, soará a trombeta e haverá a primeira ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos salvos vivos. Eclesiastes capítulo 12 versículos 6 e 7. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Lucas capítulo 7 versículo 13, e, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Não chores, essas palavras poderiam não fazer sentido para uma mãe viúva que acabará de perder seu único filho, para que parasse de chorar. Não era para parar de chorar porque não tinha mais jeito, não era um consolo. Como pode alguém que acaba indo enterrar o filho parar de chorar? Só se a razão de suas lágrimas fosse eliminada. Jesus é a esperança, disse porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tinha vida, esperança, salvação, cessaria o choro, Jesus enxugaria as lágrimas daquela viúva, transformaria a tristeza em alegria, Jesus reverteria aquela situação. Não chores, disse Jesus à mãe triste. E, imediatamente, após o milagre ressuscitando o filho, fez-lhe secar as lágrimas, embora recebesse tão grande consolo, não estava ela isenta às tristezas futuras, pois continuaria a viver neste mundo onde tem aflições.
Chegará o dia em que o grande Consolador irá secar todas as lágrimas, para sempre. A morte, a dor e toda a tristeza serão abolidas. Na junção das diferentes multidões, quem estava alegre glorificou ao Senhor. Quem chorava se alegrou, renovou e se encheu de esperança e também glorificou ao Senhor. Observe que quando acontece declaração de que todos glorificavam ao Deus, não há mais duas multidões distintas. Agora é apenas uma, a multidão que glorifica ao Senhor, a Igreja. Jesus nos une no corpo de Cristo, a Igreja. Somos diferentes também, uns dos outros, uns choram e outros sorriem, uns mais dispostos e outros mais enfraquecidos, uns disponíveis e outros muito ocupados, mas nos tornamos um juntos em Cristo, passamos a ser um só corpo, uma única multidão que glorifica a Deus. Aleluia! O milagre, a ressurreição ficou marcada na história daquela cidade e de todo Israel. Quando o poder de Jesus é manifestado, a cura, ressurreição, a conversão, a proclamação do Evangelho, a libertação, transformação, a salvação. Isaías capítulo 61 versículos 1 e 2, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 7 versículo 14, Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. A morte se transformou em vida, o choro se transformou em alegria. Essa ressurreição não era permanente, ainda permanecia mortal, porque o fim de todo homem é a morte, portanto, depois morreria novamente. A morte é a separação do corpo da alma e do espírito, como pecou, ficou separado de Deus, mas Jesus pode restabelecer a conexão, tem soberania sobre vivos e mortos. O jovem teria uma nova chance para seguir a Jesus. Temos uma nova chance em Cristo Jesus. O homem estava condenado à morte, mas Jesus deu uma nova chance do homem para deixar o pecado, para caminhar com Jesus. Mas Jesus veio trazer a vida eterna, a ressurreição da morte espiritual e física. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo, e Lázaro. A ressurreição de Jesus não se trata do mesmo evento que ocorreu com outros personagens bíblicos como a filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, que foram trazidos de volta à vida por Jesus, mas em um tempo futuro, num certo momento, morreriam novamente. Jesus está vivo e vive eternamente. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. A fé na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da mensagem cristã. Jesus triunfou sobre morte, ressuscitou, e é o único mediador entre Deus e os homens. O homem foi afastado de Deus pelo pecado, e a sentença pelo pecado foi a morte. Com a morte e a ressurreição Jesus reconciliou, aproximou os homens de Deus, salvou o homem do lago de fogo, da morte eterna. A vitória do Senhor sobre a morte, em Naim, mostra que ele veio, da sua vitória permanente. A morte tragada pela vitória de Jesus. Essa é a primeira ressurreição Jesus com duas multidões, os mortos ressuscitados salvos, os vivos salvos. Apocalipse capítulo 20 versículo 6, Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos do 16 ao 18, Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 21 e 22, Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23 Contudo, cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15 versículos do 20 ao 23, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez,
Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Só os que fizeram e fazem a vontade de Deus, só os salvos. Jesus venceu a morte, o antigo pacto da lei foi substituído pelo pacto da graça, a nova aliança. Dois pactos, as duas alianças, pacto da lei e o pacto da graça, a lei que é substituída pela graça, um novo testamento, uma herança, a vida. Desobediência que gerou a sentença de morte, que gerou a lei, que gerou a escravidão, que gerou a morte. Pacto da lei caráter provisório, pacto da graça, o pacto eterno, a nova e definitiva aliança estabelecida por Deus. No Velho Testamento as duas mulheres, Agar e Sara, alegoricamente representam a lei e a graça, a lei Agar e a graça Sara. Gálatas capítulo 4 versículos 22 ao 31, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma, do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Agar foi expulsa, assim como seu filho. Mas Sara não foi, ela permaneceu, como também seu filho. Assim, a lei deixou de existir e a graça prevaleceu. Os fariseus que seguiam a lei perseguem a Jesus que representa a graça. Jesus nascido da promessa, o Messias, o Salvador. Sara era estéril, o homem também não podia mais gerar um filho sem pecado, o homem se tornou pecador, não podia gerar descendente sem pecado. E veio Jesus, filho da promessa, sem pecado. A graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Promessa de Deus a Abraão repousa sobre o descendente, que é Cristo, o Filho unigênito de Deus, nasceu segundo a vontade de Deus e através do Espírito de Deus. João capítulo 1 versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 23, antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24 Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fossemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, filhos de Deus mediante Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Segundo Coríntios capítulo 3 versículos 5 e 6, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos capítulo 10 versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Gálatas capítulo 4 versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glórias a Deus! Aleluias!